um arquétipo, gente, surpreendente. Eu, antes de ativar, eu sempre via a raposa como matreira, simulada, aquela astúcia, né, manipulação. Mal sabia eu que eu estava olhando o lado sombra da raposa. E quando eu fui ativar, ela se mostrou para mim de uma forma tão surpreendente, porque a raposa, ela é a representante da própria observação. A observação para a correta movimentação diante de um desafio. Ela nos ensina a como nos portar, observando, criando estratégias para atingir aquele objetivo, sendo calculistas, mas na hora necessária. Você não pode levar isso para a sua vida toda. É quando é necessário. Então, as características dessa energia que tem como símbolo a raposa. Primeira característica necessária para você adquirir: observação. Aí entra um grande problema, porque você pode ter as suas sombras que vão agir nesse momento, te impedindo de ser o verdadeiro observador. E o observador é aquele que apenas observa neutro. Ele não tem julgamentos, ele não tem preconceitos, ele não está julgando a situação em si, o que está acontecendo, se está certo ou está errado. Não, ele é neutro. Ele pega a informação do que está acontecendo e guarda aquilo. Então, se você tiver julgamentos, muitos preconceitos, você vai ter que liberar isso daí. Você vai ter que vir para o centro, nem para um extremo, nem para outro. Aprender a ser neutro. O bom observador, o verdadeiro observador, ele é neutro, tá? Olha, esse é um arquétipo fantástico contra a procrastinação. E tem coisa melhor do que a zona de conforto? A zona de conforto, o nome já diz, é muito confortável. É um arquétipo que nos obriga a tomar assim um posicionamento. Então, na zona de conforto, se você gosta de procrastinar, de deixar as coisas para depois, ou se você não gosta de dar atenção àquilo que é difícil para você fazer, por quê? Porque você se tornar uma pessoa proativa, mais ativa que seja, dá trabalho, dá muito trabalho. E pessoas preguiçosas não gostam disso. Elas não querem mais trabalho, né? Elas querem assim, tipo, que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. É ou não é? Nessa hora também da observação, veja bem, você, como lidou na sua vida, ao longo da sua vida, você era uma pessoa que usava de artimanhas, de uma certa manipulação? Você era uma pessoa que ficava de olho, mas aquela forma matreira, dissimulada? Você usou de todos esses elementos para lidar com as pessoas e as situações? Isso é totalmente contra a observação. Então, por isso é que é difícil ativar um arquétipo, porque você tem que deixar de lado essas suas manhas, porque a manha também é uma das sombras dessa raposa, né? Eu vou na manha, então eu vou ser dissimulado, ou eu posso manipular um pouquinho para conseguir o que eu quero. Não, a observação é neutra. Então, seriedade. Você vai ter que fazer essas limpezas todas, se você quiser realmente ser um verdadeiro observador. Limpo de conceitos, de preconceitos. Pelo menos no momento que você quiser ativar um certo arquétipo que precisa disso. Mas é muito bom ser assim na vida. Evita muitos aborrecimentos. Bom, então essa observação, ela precisa para quê? Para tomar uma decisão correta. Para onde ela vai agir ali, como vai agir.
Agora, nessa hora entra uma característica incrível. Estrategista. Você precisa, para você tomar uma decisão correta, você precisa ser estrategista. Quais os passos que você vai tomar ali? Você precisa de solidão. A raposa é um animal solitário, porque no meio do burburinho, no meio da contaminação, porque quando você está sozinho, você meio que se protege, a sua onda. Agora, se você tem muitas distrações, você é uma pessoa que precisa estar muito fora de si, em contato com pessoas, com coisas e com vários pensamentos para te distrair, porque às vezes você não consegue enfrentar a solidão do teu íntimo, então a pessoa busca fora. E isso não dá certo com a raposa. A raposa, ela é solitária, porque quando você entra para dentro, é você com você mesmo. Nesse momento, você tem que lidar com seus medos, você vai ter que lidar com suas fraquezas. Tudo isso tem que ser limpo, tá? Você vai aprender a ser uma pessoa calculista. Se você for calculista na sua vida toda, você se tornará uma pessoa fria. Mas aqui não é o caso. É ser calculista para tomar a decisão correta. É no momento em que você tem um desafio. Se você fizer isso, esse calculismo aqui não vai estar errado. Porque será só na hora necessária. Então, outra coisa. Necessidade de ser esperto. Necessidade de, sabe, de se movimentar mesmo. Porque a pessoa que ela não está ligada, você tem que se ligar. Mente, tem que estar antenado. A pessoa antenada em tudo, ela é esperta. Você tem que estar mais antenado em si mesmo, mas você tem que, sabe, observar que tipo de pessoa é, que tipo de situação é, tá? Isso tudo está dentro de um contexto. Então, como é que eu vou conseguir, dentro desse contexto, sabe, chegar a realizar o meu desafio? Bom, depois dessa decisão correta, aí vem a sua movimentação. Primeira coisa, foco. Você tem que ter foco. Porque quando você foca, lembram da águia? Do arquétipo da águia? Foi enorme, né, aquele vídeo, mas aquele vídeo, a dona águia me ensinou uma coisa do triângulo ali, né? É o foco. Quando você põe foco numa coisa, forma um triângulo. E você vê todas as facetas daquela coisa e você consegue ir direitinho, como o bico daquele pássaro que vai, é uma pinça, sabe? Foco traz isso para você. Você é tipo um garimpo. E sem foco, você não vai se movimentar na direção correta. Você tem que saber exatamente onde você vai, porque qualquer passo em falso pode atrapalhar. Tem que ser uma pessoa ativa. Tem que ser uma pessoa que vai para frente. Pessoas moles, pessoas que têm preguiça, até preguiça mental. A preguiça, gente, ela começa na mente, tá? E a preguiça, ela nos leva para onde? Para procrastinação. Então, você precisa... Olha quanta limpeza você tem que fazer aí, ó. Tá vendo quanta coisa que são sombras? Então, você tem que ser uma pessoa de atitude. Você tem também que ter coragem, porque para ter atitude, você tem que ter coragem. Você tem que pagar o preço. Sabe por quê? Porque aí entra as escolhas. Eu escolho isso, eu perco aquilo. Ninguém pode ganhar tudo, o tempo todo. Isso não existe. Então, a coragem de deixar ir aquilo que já não é tão bom para você, aquilo que não está mais em sintonia com você, é desapegar. Então é isso, você precisa decidir. E para decidir aí, ó, nesse caso, para você se movimentar, é preciso você ter muita coragem. Coragem de assumir. Não, eu sou isso, eu quero isso e é isso que eu vou fazer na minha vida. Só os corajosos, eles evoluem mais rápido. Só os corajosos
vão em direção ao sucesso. Então, depois de você ter feito tudo isso, você se movimenta na direção correta. E aí, você consegue o seu desafio. Você realiza o teu desafio. E nessa hora que você seguiu todos esses passos, que você fez as limpezas, porque as limpezas são feitas no meio do processo. Você vai fazendo, dando os passos e você vai fazendo as suas limpezas. Mas na hora que você consegue tudo isso e você realiza, aí você tem a maior sensação de bastar-se a si mesmo. Por quê? Você contou consigo, você estava na solidão, você contou consigo com seu Deus interior. Bastar-se a si próprio nunca é o ego, é você e o seu Deus interior. Isso te dá uma sensação de liberdade, uma sensação de realização, a autorrealização. Poxa, eu consegui isso daqui, eu tinha um desafio e eu fui vencedor. Eu lutei, eu fui disciplinado. E olha onde eu cheguei. Eu conquistei. E aquilo te engrandece. Você se sente muito feliz consigo e mais forte. Então, isso foi o que a Dona Raposa passou para mim. Eu fiquei muito surpresa com tudo isso, muito feliz. E foi um grande ensinamento para mim. E eu espero que também seja para vocês. Por hoje é só.